Saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim, mas se não estiver, creio que vai ficar. Peguem suas Bíblias, se vocês puderem, que é bastante válido, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardar na tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. Amém? E a mensagem que o Senhor nos deixa para o dia de hoje se encontra no livro de Salmos, de número 125, versículo do 1º em diante, que diz assim: fé inabalável. Mas antes da leitura, peço a todos que não são inscritos que se inscrevam no canal, ative o sininho de todas as notificações para que vocês possam receber as mensagens em seu dispositivo e, consequentemente, separando aquele tempo de qualidade com o Senhor, fortificando a sua fé, o seu lado espiritual. Também quero saber se tem alguém do outro lado da telinha que ama a Deus, que é apaixonado por Jesus, acima de todas as coisas. Então glorifica o nome do Senhor e vamos para a mensagem com esse espírito de adorador. Amém, amados? Vamos lá, que diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Aleluia, glória a Deus. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e retos de coração. Quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, que palavra maravilhosa, né? E eu creio que não só eu, mas também você do outro lado da telinha estava precisando ouvir a voz do Senhor. O controle de tudo e todos está nas mãos de Deus. Amém, irmãos? Se você está precisando de ser socorrido, clame ao Senhor. Ore ao Senhor, suplique a Ele, pois de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Entende, irmãos? Não há outro refúgio como o nosso Deus. Ele é único. Amém, irmãos? Preste bastante atenção. Se você colocar a sua fé, a sua confiança, a sua esperança em Deus, você será como um monte Sião, inabalável, além de permanecer para sempre. Entende, irmãos? O que quer dizer essa palavra? Em volta de Jerusalém, da cidade, tem os montes cercando essa cidade. Então, assim como os montes em volta de Jerusalém, será o nosso Deus em nossa volta, nos protegendo, nos escondendo do mal, dos perigos noturnos, dos perigos espirituais que a gente não consegue ver com os olhos naturais. Amém, irmãos? O Senhor está cuidando de mim e de você nos mínimos detalhes. Você crê? Irmãos, que palavra forte. Isso aqui é uma palavra de descanso. Sabe? Uma palavra que Deus não se esqueceu de você. Ele está cuidando de tudo, por mais que você não perceba. E nos bastidores, Ele está entrando em cena pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Amém, irmãos? Então vejam bem, é necessário a gente continuar confiante em Deus. Que a nossa fé possa ser sólida, não
uma fé volátil. Tá certo, irmãos? Porque os montes para cima não é nem 10% do que ele é para baixo. Então quer dizer que ele é maior para baixo, a raiz dele, né? A base dele, a sustentação dele, do que para cima. Então pode vir terremoto, furacão, pode vir tsunami, pode vir o que for, ele vai continuar sendo o mesmo. E não é à toa que a palavra diz que ele dura e permanece para sempre. Pois essa mensagem foi antes de Cristo, no Antigo Testamento. Estamos falando em torno de 3.000 anos atrás, irmãos. E eles continuam intactos em volta de Jerusalém até os dias atuais. Então, assim será aquele que confiar no Senhor de todo o seu coração. Ele vai permanecer firme para sempre. Não só nesta era, neste tempo, humanamente falando, entende, irmãos? Mas também quando a gente morrer, nosso espírito vai subir a perto do Pai, para a Nova Jerusalém, a terra que emana leite e mel, entende, irmãos? E você vai permanecer para sempre. O Senhor é contigo. Amém, irmãos? Então, eu quero recordar o versículo de número 3, que diz assim: o cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. O que é o cetro? Quer dizer o domínio, a escravidão. O ímpio não pode ter o domínio do justo o tempo inteiro. Ou, na maioria das vezes, em tempo algum. Porque o Senhor é com os justos e os livra, e os guarda, e os protege. Sabe, irmãos? Então é muito forte essa palavra. Talvez tenha alguém me ouvindo que está em prisões, em cativeiros, sendo feita de escrava, sendo humilhada. Só serve para ser pisada. As pessoas montam em cima, mas isso não será por muito tempo. É por um breve, um curto espaço de tempo, porque Deus vela com sua palavra para cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, o que ele prometeu, ele cumpre. Tá certo, irmãos? E ele vai te exaltar, ele vai te dar a vitória. E você vai cantar do outro lado o hino de vitória. Você crê? Deus é contigo. Amém, irmãos? E o 4 e o 5 que diz: faze o bem, Senhor, aos bons e os retos de coração. Irmãos, é necessário que a gente obedeça os mandamentos que o Senhor pede para que a gente venha guardar. Que a gente coloque em prática. Então a gente vai ser visto como alguém que é bom, alguém que é reto de coração, porque procura se desviar do mal, procura a não desagradar a Deus. Como assim? Fazendo algo que não convém ao Senhor. Que a gente não tenha prazer no erro, no pecado, por mais que a gente seja falho e pecador. A gente não vai ser viciado no erro, viciado no pecado. Falhou uma vez ou outra, aí tudo bem. E você se esforça para não pecar mais, sabe, irmão? É uma coisa, mas você ter prazer no pecado, ser viciado nele. Então, do que adianta você pedir desculpa a Deus, se arrepender dos seus pecados? Diante de Deus, isso não está sendo um arrependimento genuíno. Você está querendo brincar com as coisas sagradas. Então, Deus ama o pecador,
mas odeia o pecado. Essa é a verdade. E a gente precisa entender que o Senhor, Ele quer fazer o melhor para mim e para você. Mas que, contudo, a gente tenha o caráter renovado de Cristo em nossas vidas. Amém? O quinto, quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Quer dizer que todos serão incluídos no mesmo pacote e vão ser entregues um lago de enxofre ardente.